Bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Na apresentação de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas cirúrgicas que nós utilizamos no tratamento da escoliose. Eu sou o Dr. Vinícius Magno, ortopedista e cirurgião de coluna, com especialização em deformidades vertebrais e dor crônica. E durante os próximos minutos, eu vou te mostrar as técnicas que nós usamos com maior frequência, como a osteotomia, a instrumentação vertebral e a artrodese. Esses são procedimentos fundamentais para quase todas as escolioses e nós usamos com muita frequência no nosso dia a dia. Essa apresentação foi desenvolvida por mim e pela minha equipe para pacientes e seus familiares que têm o diagnóstico de escoliose e estão considerando a intervenção cirúrgica. Nosso objetivo é fornecer informações claras e acessíveis sobre esses procedimentos, seus benefícios, riscos e o que você deve esperar durante a sua recuperação. Vem com a gente! Eu organizei o nosso encontro de hoje em basicamente 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou falar sobre aspectos gerais da escoliose, onde a gente vai compreender e eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas aqui que são comuns no consultório, que os pais trazem para nós com muita frequência. E aí eu vou falar ali de conceitos e de aspectos que definem a indicação cirúrgica dos nossos pacientes. Também vou falar sobre as principais técnicas cirúrgicas, especialmente a osteotomia ou as osteotomias, existem diferentes técnicas de osteotomia, e a artrodese, que é aquele processo que a gente induz a formação de pontes ósseas após a correção, após o alinhamento entre uma vértebra e a outra. E, por fim, num terceiro momento, eu vou falar sobre os benefícios do tratamento e sobre a recuperação no pós-operatório, que são informações também muito importantes e muito perguntadas pelos pais. Há muito folclore, muita dúvida envolvendo esse terceiro momento aqui do nosso vídeo de hoje. Então eu espero que no final do nosso encontro eu tenha conseguido desmistificar alguns que são nós cegos, né, desatar esses nós para vocês e que todos tenham uma compreensão clara sobre como as técnicas operatórias podem contribuir para melhorar a vida dos pacientes com escoliose. Então, começando com o conceito de escoliose. O conceito que eu gosto muito, bastante fácil de entender, é aquele que é o mais simples, que diz que a escoliose é uma curvatura lateral da coluna. Embora nós saibamos que essa deformidade, essa alteração da vértebra que leva à lateralização do tronco nas crianças, decorre de uma deformidade em 3 planos e não somente no plano frontal, que é aquele plano que a gente vê a criança de frente. Embora nós tenhamos a percepção de que a criança está chegando para o lado, a vértebra está sofrendo um processo de rotação nos 3 planos. Ela tanto roda quanto ela inclina, como ela faz um processo de retificação, especialmente quando ela acontece na coluna torácica, que é a mais comumente vista, né, nas nossas pacientes. Essa curvatura ela pode também acometer outras regiões da coluna, conforme eu mostro aqui nessa imagem, aqui ao lado, você vê que podem acontecer acometimentos que vão, né, desde a coluna torácica ou da coluna lombar isoladamente, ou uma curva mais larga, pegando tanto a coluna torácica quanto a lombar. E também nós podemos ter curvas que pegam a coluna torácica e a coluna lombar, uma para um lado e a outra para o outro, num sentido de compensar esse desvio que nós temos, ora para um lado, e aí o corpo desenvolve para o outro também uma deformidade, uma inclinação compensatória. Então aqui a gente vê algumas alterações do exame físico de uma criança com escoliose. Por exemplo, fica clara aqui a diferença de altura dos ombros, o lado direito mais alto que o lado esquerdo, o mesmo lado, que é aquela parte de trás do C que forma a curvatura, que nós chamamos de convexidade, o mesmo lado que eleva o ombro também vai elevar a escápula, em algumas situações mais avançadas, o gradil costal. E também vemos nessas crianças, além da assimetria da bacia, tem essa diferença nesse triângulo formado pela lateral do tronco e o braço, que nós chamamos de triângulo de Talley, ou a simetria da cintura, onde um fica bem menor do que o outro. Aqui, por exemplo, a gente vê um caso mais avançado, já o triângulo de Talley bem comprometido, ele praticamente fechado do lado direito, e também já diminuído do lado esquerdo, é uma curva mais grave, que
Em função da rotação da vértebra, também observamos uma elevação do gradil costal. Eu já disse anteriormente que essa é uma deformidade tridimensional, o que forma isso aqui, essa elevação, essa corcova que nós chamamos de gibosidade. A gibosidade ela pode ser também identificada no teste de inclinação para frente, famoso teste de Adams. A Sociedade Brasileira de Ortopedia já fez algumas campanhas mostrando como esse teste pode ser realizado, inclusive, em ambientes da prática desportiva, em ambientes escolares, aonde, diante de uma suspeita de escoliose que pode ser evidenciada pela elevação por essa gibosidade, com a inclinação do tronco para frente, nós precisamos ali levar essa criança para uma avaliação com o especialista, porque provavelmente ela está desenvolvendo uma escoliose. Mais uma imagem mostrando o processo de rotação da vértebra em direção ao lado da convexidade, que faz com que a elevação do gradil costal forme essa proeminência óssea aqui que a gente vê nas costas da criança, especialmente quando elas inclinam para frente. A gravidade da curva não vai interferir somente com o equilíbrio do tronco e com a questão estética, ela pode também, especialmente em curvas maiores de 80 graus, gerar alterações da respiração, da mecânica ventilatória por conta da diminuição da expansibilidade da caixa torácica, em razão de deformidades como essa aqui que a gente está vendo. E essa gravidade é medida através daquele famoso método de Kolbe, que os pais vêm nos perguntando no consultório, né? O que é o método de Kolbe, como ele é feito. E aqui essa imagem ilustra bem, que é nada mais, nada menos do que a representação do ângulo entre a última vértebra mais distal, mais baixa da curva, e o ângulo entre a última vértebra mais proximal. E aí a gente faz a medição pegando a parte de cima dessa vértebra mais alta, que também é chamada de vértebra terminal cefálica, com a vértebra, com a parte mais inferior da vértebra terminal caudal, né? São nomes que nós usamos, né, a título aí de terminologia para comunicação médica, mas que acabam gerando confusão na cabeça dos familiares, dos pacientes, de uma forma geral. E lembrando que, de acordo com o padrão de curva, se eu tiver uma curva tóraco-lombar, eu posso ter 2 medições de Kolbe. Em algumas situações eu posso ter até 3 medições de Kolbe. Então não assustem, isso pode acontecer, mas são esses parâmetros muito importantes para a nossa tomada de decisão no que se refere ao tratamento da escoliose em nossas crianças. Passando agora a falar do tratamento propriamente dito, eu vou trazer alguns tópicos aqui e deixar registrado para vocês, para quem quiser depois revisitar esse vídeo, alinhando os parâmetros que nós utilizamos para definir a indicação do tratamento cirúrgico na escoliose. O mais característico, mais usado, mais falado é exatamente esse referente ao ângulo de Kolbe, que quando entre 40 e 50 graus a gente ainda tem alguma dúvida, já tendenciando a indicação do tratamento conservador, mas na grande maioria, imensa maioria dos casos, curvas acima de 50 graus são curvas que precisam do tratamento cirúrgico para que a criança tenha uma boa evolução no final ali, seja da infância ou durante a adolescência ou mais especialmente na vida adulta. Porque em algumas situações vemos que a própria evolução da curva na fase adulta está relacionada à ocorrência de dores crônicas e uma maior fatigabilidade da musculatura. Então, além desse que é o parâmetro radiológico, que é a medição em graus da curva, nós também temos outros elementos que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, a presença de dor persistente que não responde ao tratamento convencional. Então, se a criança está ali entre 40 e 50 graus, está naquela fase em que a gente ainda tende a observar, de acordo com a idade óssea, com o perfil da curva, se ela tem uma dor persistente, isso acaba elegendo ela para o tratamento cirúrgico. Assim como, e aí nos casos das curvas mais graves, a criança que tem problemas respiratórios decorrentes da deformidade. Eu já disse aqui que curvas maiores de 80 graus têm uma maior tendência a diminuir
a capacidade de expansão da caixa torácica, favorecendo a ocorrência de doenças respiratórias. Então essas crianças também, elas são candidatas ao tratamento cirúrgico, por esse motivo. Quando a gente tem um comprometimento funcional, além dessa parte respiratória também, a expansibilidade, em alguns casos, algumas curvas também prejudicam o movimento abdominal. Algumas curvas fazem com que as crianças, aquelas que não andam na escoliose neuromuscular, por exemplo, elas fiquem mal adaptadas à cadeira de rodas. Então, quando eu tenho um comprometimento da função daquela pessoa de uma forma geral, eu também devo considerar a correção cirúrgica. E, por último aqui, eu trouxe para vocês esse que é um elemento também muito importante e que, quando bem observado, no momento certo, ou seja, precocemente, antes das curvas crescerem, antes da deformidade ganhar aquela proporção que nos preocupa, né? Quando a gente vê uma curva que está crescendo rapidamente, essa curva também, especialmente, e quanto mais jovem o paciente, esse risco é maior, essa evolução está relacionada a um prognóstico mais favorável, então a gente também tende a indicar a intervenção cirúrgica nesses casos. E quando nós falamos em operar, nós podemos agrupar os principais procedimentos realizados no tratamento da deformidade, que objetivam tornar aquela curva que está rígida numa posição, primeiramente flexível, para depois ser realinhada e então refixada na posição correta. A gente consegue reunir esses diferentes procedimentos em 3 grandes grupos, que são as osteotomias, usadas normalmente para fazer liberações ósseas que vão tornar a curva flexível, a instrumentação, que são alternativas usadas para nos facilitar, nos favorecer a movimentar as vértebras e mantê-las naquela posição. Hoje em dia, na maioria dos casos, nós usamos os parafusos que ficam acoplados a hastes, mas nós também podemos usar ganchos ou amarrias que nós passamos por baixo de uma porção da vértebra que é chamada de lâmina. Então aí nesses casos são as amarrias sublaminares. Esses dispositivos, depois de conectados nas hastes e fixados, permitem que a coluna naquela posição cicatrize. Após um preparo feito específico para aquela área de osso que nós cortamos, que nós fizemos a osteotomia, que formem-se ali então pontes ósseas, que o corpo, que a biologia do nosso organismo realize a fusão, mantendo ali as vértebras naquela posição agora corrigidas, que é o que nós chamamos de artrodese. Então, começando a falar das osteotomias, nós sabemos que para a colocação dos parafusos inicialmente é necessário que seja feita uma osteotomia nessa região aqui inferior da vértebra superior, um pedaço da lâmina ressecado que constitui a parte superior da faceta ali, que é a articulação entre uma vértebra e a outra. Então, antes mesmo de nós colocarmos o parafuso, já é feita uma osteotomia de liberação, conforme mostra aqui essa linha vermelha. E aí, a partir dali, temos a visualização do ponto de entrada do parafuso, conforme está mostrando esse vídeo aqui do lado. Em alguns casos, a gente precisa ressecar áreas ósseas da lâmina, dessa porção posterior da vértebra, conforme mostra essa ilustração aqui acima. Nós ressecamos dos 2 lados e inclusive um pedaço do processo espinhoso, que é essa proeminência posterior da vértebra, para poder dar mais flexibilidade para a curva. Essa técnica, que é uma técnica de liberação mais extensa de um lado ao outro da vértebra, incluindo tanto a faceta superior quanto o fragmento da faceta inferior. Então, vejam que aqui como ela consegue dar mais liberdade, mais mobilidade para essa junção entre uma vértebra e a outra. Aqui um caso de um paciente meu, onde eu estou fazendo a ressecção já da porção superior da vértebra inferior, ou seja, nós já retiramos aquele fragmento que normalmente é necessário que seja retirado em todas as instrumentações para que nós possamos colocar
o parafuso dentro do pedículo. Mas nesse caso aqui eu estou ressecando também a faceta superior da vértebra inferior, dando mais mobilidade ali para esse segmento. Essa é uma técnica de osteotomia que nos dá mais mobilidade, e então nós usamos em casos de curvas mais rígidas. Depois de colocarmos os parafusos, já foi mostrado ali no vídeo anterior uma introdução de como a gente faz essa colocação depois da osteotomia, mas esse vídeo ele é um vídeo mais completo que mostra desde o acesso até a preparação do canal por onde o parafuso vai ser posicionado, aonde ele vai ser posicionado, através do pedículo. Então aqui vocês veem uma preparação desse canal e ali a formação desse pertuito, desse túnel no osso onde a gente vai colocar o implante. Os parafusos eles podem ser de diferentes formas. A escolha do melhor parafuso depende das características do paciente, mas em geral nós usamos os parafusos cônicos. Eles variam em várias características. Existem parafusos que têm a tulipa, que é essa parte aqui de cima mais baixa, para ficar menos protrusos na pele. Existem parafusos que soltam cimento, que são canulados através da sua ponta. Existem parafusos que são revestidos com materiais para aumentar a sua aderência no osso. Então, depois de colocados os parafusos, nós vamos fazer a checagem desse posicionamento através do raio-x, para que depois de garantido o posicionamento adequado, nós façamos então a testagem de cada um dos parafusos através da técnica de monitorização eletrofisiológica, onde a gente checa se o parafuso está encostando em algum nervo, é uma segurança a mais, para que então, estando todos esses elementos garantidos, nós posicionemos as hastes, começando normalmente pela concavidade da curva, e então, depois de posicionarmos desse lado, colocamos os alicates, fazendo a derrotação e corrigindo também ali essa lateralização da vértebra. Uma vez que a coluna ela está realinhada dentro do que nós desejamos, do que foi planejado, o sistema ele é totalmente fixado. Depois que nós fazemos o posicionamento da curva e fixamos o sistema da forma que a coluna vai ficar, nós então preparamos os elementos ósseos para a colocação do enxerto. Nesse enxerto ele pode ser obtido da própria osteotomia. Quando a gente recorta aquele fragmento, nós limpamos ele, preparamos ele para que ele seja então posicionado sobre a área de cruentização, onde a gente prepara, a gente descasca o osso bem levemente com brocas de alta rotação para preparar aquela área para a formação de novas pontes ósseas. É possível que nós façamos a técnica com a broca ou com o próprio osteótomo, que é esse dispositivo que está retirando o fragmento ósseo. Ele também pode fazer uma delaminação da parte de trás da vértebra, expondo o leito ósseo, expondo a área de osso que nós chamamos de esponjoso, que ele é mais rico e mais propenso a esse processo de consolidação. Então aqui para vocês verem como é que fica, né, esse osso depois de preparado. E aqui uma outra alternativa que nós temos, que é a obtenção do osso, esse osso esponjoso, da crista ilíaca do paciente. Nós usávamos muito essa fonte, mas diante dos quadros de dor no pós-operatório, a maioria dos cirurgiões, inclusive eu me incluo nesse grupo, preferem a utilização do enxerto dos elementos posteriores ali das osteotomias em conjunção com o enxerto sintético para aumentar o volume, a massa óssea de enxertia, que vai levar à formação de pontes ósseas, a consolidação dessa curva na posição já corrigida. Passando a falar agora sobre os benefícios da cirurgia, em algumas situações o tratamento conservador realmente não vai conseguir resolver, não vai conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente com escoliose. É inegável o impacto positivo que esse resultado tem na vida de uma criança, além de aliviar dores crônicas futuras, com o posicionamento desalinhado do esqueleto, além de melhorar a função respiratória. As meninas, especialmente, têm um ganho estético muito importante
e isso tudo o que eu falei aqui em conjuntura vai aumentar a qualidade de vida dessas crianças a longo prazo. Obviamente, nós queremos sempre uma proximidade, um entendimento das famílias de todo o processo de tratamento, do que está sendo feito ali. Inclusive, esse foi o principal motivo que me trouxe aqui a gravar esse vídeo para vocês. Em casos que a criança precisa de um acompanhamento continuado, que são a maioria das situações que nós enfrentamos, né? Mesmo que a criança faça um tratamento conservador ou que ela precise de um tratamento cirúrgico, nós precisamos sempre estar muito conectados, equipe médica e família, para entregar o melhor para esse indivíduo que está ali construindo a sua autoestima e se preparando para a fase adulta. Esse aqui é um caso bastante emblemático da nossa equipe, a Isabela, que fez uma série de procedimentos cirúrgicos para o alongamento. Ela tinha uma escoliose idiopática juvenil, que é aquela que começa numa fase mais precoce, na primeira infância da vida da criança, e nós acompanhamos ela fazendo alongamentos seriados. Esse aqui é um sistema de crescimento automático que a gente instalou. Hoje ela já teve a substituição desse sistema e a fixação definitiva da curva. Obviamente, como se trata de uma cirurgia de grande porte, ela não é isenta de riscos. Existem riscos de infecção da ferida operatória, de complicações relacionadas à anestesia e ao sangramento. São cirurgias que sangram bastante, por isso um pré-operatório bem feito é essencial, mas graças ao folclore envolvendo a correção cirúrgica da escoliose, a maioria das famílias sempre tem aquele medo, mas até velado, algumas ficam com vergonha de perguntar ou com temor da resposta, mas é o medo de os seus filhos, seus sobrinhos, as suas crianças ficarem com uma sequela neurológica. Para esse caso, eu gostaria de lembrá-los que hoje, praticamente inegociável a realização das correções de deformidade da coluna sem a técnica de neuromonitorização da medula. Tem várias postagens sobre isso lá no meu Instagram. Então, quem quiser saber mais, pode buscar lá informações sobre a neuromonitorização. Mas aqui, a doutora Carolina, que é uma das cirurgiãs que trabalha conosco, usando uma canetinha com um fio na ponta. Esse fio ele é ligado a um aparelho que faz a codificação dos estímulos enviados pelo neurologista através do parafuso para a medula. E além desse sistema, que é a testagem do parafuso, que é a neuromonitorização do parafuso, onde ela vê se o parafuso está encostando em algum nervo, se está tocando a medula, o sistema de neuromonitorização também olha todo o funcionamento da medula ao longo da correção. A médica, que no caso a neurologista, está ali olhando em tempo real, na medida em que nós fazemos a correção, se há alguma alteração da função medular durante a correção. Uma outra complicação, que é a pseudoartrose, é uma complicação que ocorre quando o processo de enxertia eles não são suficientes para que a biologia do corpo da criança forme as pontes ósseas, mas graças a Deus essa é uma complicação menos frequente em crianças especialmente. Por tudo isso, é muito importante, pessoal, eu gosto sempre de lembrar isso, que todos os passos que eu mostrei para vocês aqui, óbvio que existem muitos outros, é importantíssimo que esses passos sejam discutidos detalhadamente com o médico que vai fazer a cirurgia. Os riscos têm que ser bem apresentados, os benefícios para cada caso, porque cada criança, cada indivíduo com a deformidade da coluna, ele é único. Fatores como a idade, gravidade da curva, se tem ou não alguma doença prévia, né, por exemplo, asma, né, alguma síndrome genética que leve ao sangramento, tudo isso tem que estar muito bem controlado, bem alinhado entre a equipe, a família, né, as expectativas do resultado têm que estar muito claras. Sequenciando para os pais, eu sempre gosto de lembrá-los, né, que esse tratamento ele começa muito cedo já, naquele primeiro encontro, né, onde se gera a confiança, tão importante na relação médico-paciente, mas a títulos práticos eles sempre perguntam: doutor, tudo bem, autorizou a cirurgia, quanto tempo fica internado? É a maior preocupação ali, né, para ter uma questão de logística mesmo da família, de acompanhamento hospitalar. Então eu montei isso aqui,
para que nós tenhamos uma criança como essa aqui, que é também minha paciente, que saiu super feliz com o resultado. A gente sempre coloca assim, olha, conta de 10 a 14 dias no hospital para que a gente possa fazer um bom controle da dor, né? Então, só com a dor controlada, a criança consegue engajar bem na recuperação inicial, que é a fisioterapia. Então, nessas 2 primeiras semanas, vejam aqui um outro caso, o caso da Nicole, né? Quantas máquinas ali para infusão de medicamentos, muitos deles para o controle da dor, são necessários, né? E ainda assim, isso aqui, ó, no primeiro dia após a cirurgia, a criança consegue andar, ela tem 14 anos, né? Já está com 15 agora, mas vejam, a equipe de fisioterapia é incansável ali fazendo esse acompanhamento. Então, a recuperação inicial, ela já é iniciada nessas 2 semanas dentro do hospital. E aí depois disso, já em casa, dentro do primeiro mês, a gente sempre recomenda ali evitar excessos. Mas não há também uma necessidade de proibir a criança de fazer as movimentações esperadas do cotidiano. Eu sempre seguro ali, contando com essas 2 semanas de internação, 30 dias antes de liberar para voltar para a escola, mas mesmo quando a criança volta, estando a dor bem controlada, eu deixo algumas recomendações para o professor, para a coordenação lá da escola, para que a gente possa fazer esse acompanhamento continuado. E o retorno pleno às atividades. Essa é uma outra dúvida que as famílias têm, as crianças que praticam atividades desportivas sempre perguntam também. Então isso vai variar muito, mas em geral, a partir do 3º mês, a criança já começa ali a retornar à prática desportiva. Eu trouxe aqui o caso da Larissa, uma paciente que tinha uma escoliose na adolescência, mas entrou na fase adulta, mas operou ainda ali um pouquinho depois dos 20 anos. Vejam como ela consegue fazer a musculação, e essa outra paciente, a Yasmin, também minha paciente, né, com um desempenho fantástico, né, a musculatura do dorso totalmente recuperada, conforme eu mostrei aqui. Não é só a técnica cirúrgica, não é só o cirurgião fazer o procedimento bem feito. A criança precisa de uma preparação que vai desde um cuidado clínico, um pré-operatório, até essa questão do alinhamento de expectativas. Para isso, então, é necessário, entre a equipe médica e a equipe do hospital e com a família, que vai levar, depois dessa conversa, depois desse alinhamento entre as expectativas dela e da sua família e as possibilidades que o médico apresenta, ela então vai trazer, vai levar para esse momento expectativas realistas, e isso vai diminuir muito a chance de qualquer frustração no tratamento. É muito importante o apoio familiar durante todo esse processo. Muitas das vezes, quando a gente tem lá uma família dividida, eu faço reuniões, né, com cada lado da família, né, às vezes pais divorciados ou pais que moram em outro estado. A gente viabiliza também a comunicação através do encontro virtual, mas tudo isso é muito importante, porque naquele momento a família ainda vai continuar sendo, mesmo que a equipe médica esteja muito debruçada e muito engajada, conectada com a família, com a paciente, a família ainda é o principal referencial de segurança, e é muito importante que eles estejam presentes em todas essas etapas. Então é isso, eu agradeço quem ficou aqui comigo até o final. Esse é o canal feito para vocês que têm dúvidas, que têm perguntas, que têm questionamentos envolvendo todas essas condições que muito nos afligem e acometem a coluna vertebral. Então, hoje eu falei para vocês de escoliose. Em breve eu vou trazer mais vídeos aqui para tirar dúvidas que deixam lá para mim no meu Instagram ou aqui mesmo no meu canal do YouTube. Beijo para todos!